Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na odontologia, não só de Governador Valadares, mas também no Vale do Aço. Falo dela, a cirurgiã dentista e especialista em ortodontia, doutora Vaniele Vidal, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Vaniele, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço pelo convite, né? Poder falar um pouco da minha experiência, a gente tirar alguns mitos que existem na ortodontia, né? Vai ser uma grande troca de experiência. Com certeza. E sobre o que você faz já há bastante tempo, nós vamos tocar nesse tópico, obviamente, mas antes da gente poder começar nosso bate-papo de fato, depois da pandemia, o debate acerca sobre a saúde mental de todos nós veio à tona por conta do quão nefasto foi a pandemia da Covid-19. Tanto é que o olhar que nós temos para os psicólogos, para os médicos, psiquiatras, ele ficou totalmente diferente do que a gente olhava outrora. Feito esse pequeno preâmbulo, hoje se debate mais a saúde mental das pessoas. Como está a sua saúde mental? Como é que tem sido este ano de 2024? Como é que está a sua mente? Está tudo em ordem? Assim, o 100% é meio difícil, né? Mas a gente está sempre tentando manter a mente saudável para conseguir ir vencendo, né, as áreas da vida. Mas tá bem. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. É difícil eu ficar muito estressada ou ficar muito desesperada. Eu sempre tento pensar o lado positivo. Aí a gente vai conseguindo vencer. Com certeza, essa que tem que ser a ideia. Como é que era a Vaniele Vidal nos tempos de escola Padre Bertolo? Nossa, eu era nerd. Olha, que gracinha. A escola era em frente à minha casa. Sim. E assim, eu nunca gostei que me chamassem atenção. Então, 6h30, a aula era 7 horas, 6h30 eu estava sentada na porta lá. Ficava meia hora lá sentada esperando o portão abrir, né? Que não gostava de jeito nenhum de chegar atrasada em aula e tudo. Mas sempre fui boa aluna. Meu pai, né, cobrava muito. Sim. Lembro que, assim, tirava 10... Não, prova valendo 10, tirava 9. Ele, não foi suficiente, não. Cadê o 10? Aí eu sempre fui bem estudiosa. Em relação a esse tempo de escola, Vaniele, eu faço questão de dizer que, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, o tempo de escola, ele é o tempo mais gostoso da vida. Sim. Porque nele você não tem grandes responsabilidades, você não tem que se preocupar com muita coisa importante do que a gente se preocupa hoje em dia na vida adulta. Então é um tempo muito gostoso, prazeroso. Costumo brincar que a única preocupação que nós tínhamos era de passar de ano, de poder conseguir passar de ano para o pai ou para a mãe dar aquele presente tão sonhado, ou para poder fazer aquela viagem tão sonhada com as amigas, com os amigos. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você está lá em Patinga, você passa em frente à escola e vem na sua cabeça na hora. Nossa, foi uma época muito divertida, viu? Mas, na verdade, eu sofri bullying demais. Oh, meu Deus. Gente, eu tenho um primo, né? O Fernando. Ele fazia minha alegria, mas pegava no meu pé, colocava apelido. Eu lembro de muito bullying na infância, mas era um bullying divertido, nada que deixou trauma, não. Claro. Então, até hoje, assim, a gente começa a conversar, a gente lembra daquela época os dois começam a rir. Nossa, era muito bom. E antigamente não tinha essa coisa de telefone, então eu tenho até hoje as cartinhas, né? Escrevia, trocava. Então, assim, cartinha romântica já na época? Não. Nessa época era só de amigo. De amigo de primo, de amigos de escola, né? Que legal, Mas que legal. Época muito boa. E aí, você foi escolhida para a odontologia ou a odontologia que te escolheu? Me escolheu. Assim, quando eu saí do ensino médio, né? Eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Então, tive algumas opções, fiz direito, fiz a prova, né, para tentar direito, biomedicina, medicina e fiz odonto. Falei assim, o que eu passar eu vou fazer, né? Entreguei na mão de Deus mesmo.
E aí deu que eu passei na Federal de Alfenas, aí fui para conhecer, né? Porque não tem nenhum dentista na família, não tinha na época, Sim. Hoje já tem. Aí eu fui para fazer, para conhecer mesmo. Sobre conhecer a faculdade de odontologia, você conheceu a faculdade e gostou, porque se você não tivesse gostado, você não seria o que você é hoje. Na sua visão, o que foi primordial para você poder não só gostar, mas se apaixonar pela odontologia, haja vista que dentro da odontologia nós sabemos que existe um leque de opções muito grande. E você se apaixonou por uma área específica, haja vista que hoje você é uma especialista em ortodontia, onde eu quero chegar. Em qual ponto da faculdade, em qual período, em qual conversa com algum professor, ou em qual atividade, em qual estágio, você parou e pensou, chegou em casa e pensou, eu não sabia o que eu queria, eu vim aqui para poder conhecer, mas é isso que eu quero para minha vida? Então, na verdade, a odontologia me escolheu 2 vezes, porque não foi muito assim, não. Na verdade, eu não largaria a faculdade, né? Porque em casa, como eu falei, meu pai era mais rigoroso, então eu iria até o final da faculdade, né? Depois que eu me formei, aí eu já vi um mundo um pouco diferente. Tem aquela crise pós-formado, né? E tal, primeiro ano. Aí eu trabalhei 1 ano e meio e falei assim, não estava gostando muito. Não estava gostando de nenhuma área, cirurgia, canal. Falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí comecei a estudar para concurso. Porque lá em casa todo mundo tem um histórico de concurso, né? Mãe, pai, irmã. Falei assim, vou fazer um concurso para entrar na área militar, que é o que eu queria na época. Aí pedi demissão de onde eu trabalhava aqui, eu estava aqui em Valadares, pedi demissão, voltei para Ipatinga e fui mais ficar por conta de estudar. Só que como eu ainda estava perdida, eu fui estudar para concurso e minha irmã, que é formada em Direito, conhecia os donos da faculdade lá, ela falou que você pode ir ver como é o curso de Direito alguns meses. Se você gostar, você faz. Eu falei assim, eu era nova, formei com 21. Sim. Aí eu falei assim, então vou fazer. Então fiquei estudando para concurso durante o dia e à noite eu ia para a faculdade de Direito. Nada a ver, né? Mas aí como eu passei para a segunda fase do concurso, tive que começar a estudar mais. E eu começar as provas do Direito, só que eu não cheguei a matricular. Aí eu falei, não, deixa eu dedicar mais ao concurso, né? Só que aconteceu, esses concursos de odonto são bem concorridos. Igual vaga para tenente coronel dentista, que é o que eu tentava na época, só tinha uma. Aí eu fiquei em 6º lugar, não passei. E eu fui olhar a prova de títulos, contava muito para quem passou. Que tinha que ter uma especialidade, um mestrado, um doutorado, tudo isso conta ponto. Aí eu pensei assim, não, deixa eu voltar a trabalhar, fazer uma pós para eu ter um título e voltar a estudar para concurso, né? Aí eu pensei na hora de fazer a pós, porque eu não tinha gostado de nada que eu vi. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E ortodontia a gente não vê na faculdade, porque a gente vê... Na minha época, não. Acho que hoje em dia já mostra mais. Mas, na minha época, a gente via só a preventiva, só uma prevenção, aparelhinhos ortopédicos, coisa bem tranquila. A ortodontia fixa eu não conhecia. Falei assim, vou fazer o que eu não conheço, de novo, para ver se eu gosto. Aí, quando eu fiz, eu apaixonei. Aí, sim, eu vi que era para mim, porque eu sempre fui muito detalhista, muito perfeccionista. E a ortodontia trabalha com coisa de milímetros, né? Que faz a diferença. Aí, sim, aí foi nesse momento que eu comecei a gostar da odontologia, viu? Sobre a ortodontia, o que mais te chama a atenção? Além desse tópico que você fez questão de mencionar, que pelo fato de você sempre ter sido e continuará sendo muito perfeccionista, muito minimalista em relação à questão a cada detalhe, como você mesma falou, o que te chamou a atenção é que na ortodontia tem muito disso. Dos pequenos detalhes serem fundamentais para que o melhor trabalho possível seja feito. Além disso, o que mais te chamou a atenção na ortodontia? Assim, devolver a autoestima para as pessoas é bem gratificante. Sim. Já teve paciente minha, você vê assim, fisicamente a mudança num todo. Quando os dentes começam a corrigir, você começa a ver a vaidade, assim, de cabelo, de chegar mais arrumada, né? Acontece direto. Esses dias mesmo eu atendi uma, ela falando que para rir ela colocava a mão tampando, né? A vida inteira. Tampava a boca e tudo. Ela tá assim, agora até piada, se não tiver graça, eu começo a rir.
Então, assim, essa parte de devolver a autoestima é bem um ponto bem interessante. Sobre a figura do dentista em si, você que mora tanto aqui em Valadares e também em Ipatinga, percebe que, pelo menos aqui em Valadares, não sei como é que é o cenário em Ipatinga, essa área da odontologia como um todo, eu falo de todo dentista que atua em qualquer segmento dentro da odontologia, tem crescido bastante. Costumo brincar que a cada esquina que você vai aqui no centro, ou em cada bairro, você vai ver uma salinha, um consultório, ou aqui no centro, um grande consultório voltado para o trabalho de uma dentista. Por que você acha que a odontologia ganhou esse corpo que antigamente não tinha? E que hoje, aqui em Valadares, sem sombra de dúvidas, é uma das principais áreas profissionais da nossa cidade. Assim, eu acho que, primeiro, aumentou bastante o número de faculdades, né? Sim. Por exemplo, Ipatinga não tinha odonto, tanto que quem formou lá antes fazia aqui ou fora, né? Ou para outras cidades. Então, agora já entrou 3 faculdades lá, então ficou mais fácil, né? Sim. E é uma profissão que você não sai assim, ganhando rios de dinheiro, não, mas uma remuneração boa para quem já sai da faculdade, né? Então, acho que o pessoal tem procurado por isso. Qual que é a grande mazela da odontologia que você, com a experiência que você tem, observa nos dias de hoje, que é algo que poderia ser melhorado? A informação. Eu queria que as pessoas tivessem mais informação sobre a importância dos dentes, porque eu vejo que a maioria pensa só em estética, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade nessa área, porque o paciente chega assim, esse dente está torto, quero corrigir isso. Voltado só para a estética. Só que nós que somos dentistas, a gente tem que pensar na função também, né? Pensar a longo prazo. Aí a dificuldade de segurar o paciente com o aparelho por isso. Porque quando resolve a parte estética, as pessoas não querem mais esperar corrigir, esperar o 100%. Então, se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre prevenção também, como que é importante, eu vejo que muitas mães falam assim, vou esperar meus filhos trocar os dentes para poder levar. Sim. Mas, nossa, como se levasse antes ajudaria demais. Exato. Os casos seriam mais bem tratados em menos tempo. A gente consegue evitar um monte de coisa. Então, assim, essa questão. Sobre o seu papel como uma profissional da odontologia nos tempos atuais, e você tocou num tópico dentro da odontologia muito interessante e que está muito em voga, que é a chamada e a famosa odontologia estética. E quando a gente pensa, eu como leigo, tá, que não pertenço ao mercado, mas quando eu penso na odontologia estética, me vem na cabeça logo a harmonização facial. Uhum. E doutora, é lógico que tem muitos homens que aderem a esse tipo de tratamento, mas o público majoritário que procura harmonização, eu como leigo observo que são vocês mulheres. Sim. E constantemente aparecem vários veículos de comunicação situações que, para quem é leigo, para quem não é dentista, para quem não tem um amigo dentista, uma namorada, enfim, chama muita atenção pela perda da naturalidade. Você que deve conhecer vários dentistas que atuam nessa área, você que deve ter várias amigas que já fizeram algum tipo de procedimento, e pelo fato de você ser uma dentista, como é que você vê essa questão da odontologia estética? Qual que é o limite da harmonização? E por que muitas pessoas, às vezes, deixam no próprio rosto a perda da naturalidade muito em evidência? Então, eu tenho a impressão que é uma distorção de imagem que as pessoas têm. E quando você corrige, vamos supor, tem algo te incomodando, você corrigiu aquilo, você vai achar outra coisa te incomodando. Você tira o foco daquela questão que você corrigiu. Aí vai indo. Aí você corrigiu, aí você vai achando outras coisas. Então, Mas, assim, eu como dentista, eu prezo pelo natural. Inclusive, eu acho que, infelizmente, todas as profissões têm quem pensa muito no capital, né? Sim. Que acaba cedendo o que o paciente quer para ter o retorno, né, financeiro. Eu seria mais chata, tipo, não, tá no limite, não vamos fazer, porque senão vai perder essa naturalidade. Eu acho que a gente tem que ter se o paciente não enxerga, a gente tem que pôr esse freio na pessoa, sabe? Tanto a questão da harmonização, quanto das lentes, a gente tem que explicar melhor, sabe? Em relação à sua figura
como cirurgiã dentista e especialista em ortodontia. E algo que me chamou muita atenção em uma das suas explanações é a questão de você poder conseguir recuperar a autoestima de quem está ali no seu consultório e de quem depositou toda a confiança do mundo no seu trabalho. Qual que é o grande relato que você já recebeu de alguém que teve a sua história de vida mudada muito por conta do seu trabalho? Então, tem uma menina, essa é até de Patinga, que eu atendi, uma criança. Ela estava com 11 anos. E os 2 dentes da frente dela não desceram. Eles ficaram presos na região do nariz mesmo, embaixo. Os 2 travaram e não desceram. Então, ela ficou sem dente na frente, bem na fase de adolescência. E criança não deixa passar nada batido, né? Então, assim, eu via que estava indo ali para a fase de querer arrumar os namoradinhos, já não tinha essa segurança. Aí a mãe dela falou que ela estava dando depressão e tudo por conta disso, né? E, assim, era um caso difícil, porque é uma tentativa. Nem sempre a gente consegue descer os dentes, né? Quando tá no osso. Aí, hoje em dia, os 2 desceram. Ela já chega, mesma questão, já chega toda arrumadinha. Legal. A mãe dela fala que ela já não tá depressiva mais. Então, acho que foi bem... Acho que salvou a vida dela, assim. Você também é clínica geral. Sim. E continuará sendo para sempre, porque essa é a sua formação inicial. E toda vez que eu converso com alguém que tem um pouco dessa vertente na odontologia, eu faço questão de perguntar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal desde os primórdios da vida de uma pessoa. Porque a gente observa muitos casos que acontecem hoje já com a pessoa já formada, já adulta, isso vale para homem e para mulher. E eu já conversei com alguns cientistas e eles falam, talvez esse caso, se lá atrás, na vida dela, ela já tivesse o costume e uma frequência maior de vezes indo a um dentista, talvez o que ela está passando aqui agora, depois de 20, 30 anos, ela não passaria. Qual que é o cuidado que toda mãe, todo pai precisa ter para com o seu filho para começar a inserir na cabeça dele esse cuidado com a saúde bucal, para que lá na frente, às vezes quando os pais nem estiverem mais aqui, ele não sofra com alguma situação delicada na saúde bucal? Sim. Para mim isso aí, assim, é a base mesmo. Sim. A prevenção, né, como o próprio nome diz, ela vai evitar muitos problemas. Eu vejo, por exemplo, assim, muita gente acha que dente de leite não tem importância. Um dos motivos que eu acho que não levam as crianças ao dentista cedo. Pensa assim, vai cair, vai trocar, então, né, não tem problema. Gente, mas é muito importante, muito mesmo. Porque ele está ali de guia para o dente permanente. Então, assim, acontece criança que perdeu antes, dente de leite, aí bagunça tudo. A gente tem que fazer tratamentos mais longos. Os pais têm que gastar mais, né, em decorrência disso. Então, assim, se levassem mais cedo, tivessem essa informação do cuidado mesmo, mantivesse todos os dentes até a época de troca certinha, evitaria muitos problemas. Sobre esses cuidados com a saúde bucal, às vezes pode parecer algo muito amplo e extenso e vago para quem é leigo. Mas quais são esses cuidados básicos? Até mesmo para quem está nos acompanhando, saber que às vezes é um básico tão básico que às vezes é do lado dela e ela não faz o que deveria ser feito. O básico, escovação e fio dental. Básico mesmo. A frequência, né? As pessoas têm que aumentar a frequência de 3 vezes por dia, né? No mínimo. E evitar uma dieta muito cariogênica, né? Muito doce, essas coisas. Isso aí vai ajudar a evitar, já vai prevenir bastante. Porque criança, às vezes, vai comendo doce o dia inteiro e não escova. O que é o problema? O problema é comer doce? Não, é não escovar após comer. Sim. Então, assim, se elas tivessem esses cuidados, é básico. Claro. Não precisa nem de gastar muito, nem de... Precisa de paciência, né? Para fazer. Em relação à sua vida como cirurgiã dentista, e é interessante que a sua história, ela é um pouco maluca, não no tom pejorativo, porque, como você mesma disse, a priori você não queria a odontologia de cara. Uhum. Você permeou ali pelo direito, até mesmo na medicina, na biomedicina, para ser exato, para você ser escolhida para a odontologia, porque como você mesma disse, é a odontologia que te escolheu. Isso é muito lindo quando você recebe um chamado de uma área profissional.
O que mais se realiza sendo cirurgião dentista e principalmente sendo especialista em ortodontia? Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu penso assim, a partir do momento que a gente escolhe aquela área, você tem que fazer o melhor possível, entregar o melhor do seu trabalho, né? Então, eu vejo que hoje, como eu não, por exemplo, eu fiz a pós-graduação, eu não quis parar na pós. Sim. Eu fui fazer um curso de excelência em Maringá, que foi de 1 ano, foi um curso, assim, excepcional. Muito legal. Tinha dentistas do Brasil inteiro, professores do Brasil inteiro, e abriu muito a minha mente de... É porque, assim, ortodontia é complicada. As pessoas acham que não, mas é. É a pós mais demorada que tem, são 3 anos. E a gente sai com uma teoria muito extensa, só que é tanta informação que quando você pega a prática, você fala assim, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? E esse curso que eu fiz me deu esses insights de pensar rápido, de fazer. E eu consigo ensinar muitos colegas meus mesmo de profissão, me mandam mensagem direto, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? Eu gosto muito de ensinar uma forma prática de pensar, né? Tá aí também uma vontade de fazer mestrado, se Deus quiser, para poder passar um pouquinho do que eu sei. Eu fico, é bem assim... É gratificante mesmo ver colegas te procurando, colegas querendo tratar com você, né? Mãe de colega dentista, então... Legal. Isso me deixa bem satisfeita. Dá a sensação de que está fazendo um trabalho bem feito, né? Exatamente. Qual que é o grande sonho que você já realizou na odontologia? Sonho? Então, na verdade, não tem um sonho, são vários sonhos, né? Várias viagens que eu consegui fazer. Ter uma independência, né, financeira. E é isso, mas... Né, coisas materiais também, né? Que não vou falar que não importa. Claro. Mas tem muito sonho ainda para realizar. Pegando um gancho nisso que você acabou de falar, qual que é o grande sonho que você ainda não realizou, mas que você pretende realizar? Então, eu tenho vontade de fazer o mestrado, né? Para dar aula, se possível, na ortodontia mesmo. E abrir um consultório, né? Abrir, que eu trabalho em clínica até hoje, abrir um consultório próprio. Que legal, que legal. E, se Deus permitir, passar no concurso também, porque eu vou tentando. Continuo confusa, né? Mas que legal. Concurso em qual área? No odonto, no odonto mesmo. Vai conseguir, com certeza. Tem muita área, assim, de tribunal, de aeronáutica, de marinha, então eu acho bonito. É uma coisa que, não é nem pelo financeiro, nem nada, eu acho um status de profissão bacana. O que é a vida para você? Inconstância, né? Impermanência. A vida... A gente nunca tá tudo bem, nunca tá tudo mal, né? Vai em altos e baixos. Sim. E grande aprendizado. Parece que a cada mês a gente vai aprendendo, vai entrando numa fase. E aí a gente vai começando a se autoconhecer, ver o que tem que mudar. E é isso, é movimento o tempo todo. E como eu costumo dizer sempre, a nossa vida, ela se parece com um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Como você mesmo disse e falou com muita maestria, a vida, a cada dia que passa você aprende algo, existe uma inconstância muito grande nela, às vezes está tudo bem, passa um tempo, não está tudo bem, depois volta a estar tudo bem. E eu costumo dizer, como eu disse, né? A nossa vida se parece com um livro de páginas positivas e de páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que na nossa vida enquanto profissional tem ali alguns capítulos que são muito importantes para a nossa história. Imagino que na sua vida enquanto CNPJ tem ali muitas páginas, muitos capítulos importantes para a sua trajetória que ajudaram a fazer com que você pudesse ser o que você é hoje. Mas na nossa vida enquanto ser humano, esses capítulos são ainda mais importantes porque eles acabam juntando e colocando histórias únicas nas nossas vidas e que poderiam ser traduzidas por capítulos, como capítulos. No livro da vida da Vanielle Vidal, como você classificaria com incontáveis páginas, imagino, e qual que é a importância do capítulo que atende por um nome? Dona Vanessa. Dona Vanessa?
Ixi. É difícil. Ixi. Que? Engarrei. É tão difícil. É tão difícil porque faltam palavras ou porque são muitas coisas que você gostaria? Melhor ainda. Muitas coisas. Não, difícil achar um nome. Fale, fica à vontade. Meu Deus. A vida dela é bem movimentada, então requer que a gente tenha muita cintura. Deixa eu ver. Nossa, não consigo achar. Relaxa, fica tranquilo. Sobre essa pegada da vida se parecer com um livro. Cada livro tem ali seus momentos, suas páginas. E as páginas das nossas vidas são através de momentos, bons e ruins. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Perder, né? Quando meu pai faleceu, fase difícil. Assim, eu sempre fui a mais durona lá em casa. Então, para passar, na verdade, a gente tem que depositar nossa confiança que Deus sabe o que faz, né? E a gente não tem controle de certas coisas. Então, eu sempre tento pensar por esse lado. Porque se a gente ficar tentando o porquê das coisas, de como seria se fosse diferente, a gente dá uma surtada, né? Então, é tentar entender mesmo e aceitar os planos que Deus tem. Vai ajudando a gente a passar por essa fase, mas foi essa... Qual é o nome dele? Assis, conhecido por Assis. Qual que é a grande lembrança que você tem com o senhor Assis? Ele é bem homem mesmo, de chegar junto com a família... Tinha medo de nada, não, assim, sempre, tipo, herói mesmo. Sim. E era bem rígido, mas foi bom, foi positivo, porque eu vejo, assim, que a educação que ele conseguiu passar para mim, para as minhas irmãs, valeu a braveza dele. Que legal. Como você mesmo disse, né? Foi o momento mais difícil da sua vida. Uhum. E foi o momento mais difícil porque depois do dia do falecimento existe todo aquele período de luto, que às vezes pode persistir durante toda a vida, às vezes pode persistir durante muito tempo, mas não para sempre. Mas do dia do falecimento dele até o dia... E a gente sabe que para quem perdeu um ente muito querido, a dor, ela nunca passa. Uhum. Ela vira uma saudade, mas tem dias, às vezes, que a dor volta e aquela saudade que até dói, faz com que o seu peito fique doendo. Do dia do falecimento dele, o que mudou na sua vida e como é que você lida com o luto? Ou como você lidou com o luto? Na verdade, é porque eu evito um pouco, assim, eu tento... Lógico que de vez em quando os pensamentos vêm, né? Mas eu fujo um pouco pra a mente não ficar muito focada nisso, né? De lá pra cá, cara, assim, a gente depositou tudo na minha mãe, né? Porque agora ela virou, como diz ela virou o chefe da família, qual o nome dela? Né? Vianney. Sim. Ela virou o chefe da família. Então, assim, tudo agora a gente recorre a ela, né? Porque é bom ter um pai para te apoiar e tudo, mas ela tá conseguindo suprir isso aí. Depois do falecimento do seu pai, não que a sua relação com a sua mãe não era forte, mas depois do falecimento da grande referência masculina da casa de vocês, a sua relação para com a sua mãe, ela aumentou, ela ficou mais fortificada? Não só você, mas também com as suas irmãs? Sim, ficou. Sempre foi, né? Assim, um laço muito forte, mas ficou porque... quer queira ou não, ela acaba pedindo opinião mais a gente quando ela vai tomar alguma decisão, né? E eu sempre apoio tudo que ela decidir. Eu sempre faço, não, senhora que decide agora, porque às vezes ela até deixa pra gente escolher algumas coisas, definir algumas coisas, mas eu falo, não, que a senhora fizer, decidir, tô assinando embaixo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz? Não, são tantos, graças a Deus. Bom demais. Não, eu lembro que quando eu passei na faculdade, eu fiquei muito feliz, assim. Foi
época de pré-vestibular é muito tenso, né? Então, quando eu tive o resultado, fiquei muito feliz. Mas, assim, eu acho que a vida é meio pequenas felicidades, né? Nossa, eu fico muito feliz quando eu tô com a minha família reunida, gosto muito. Tipo, um domingo assistindo filme com a mãe, essas coisas me deixam muito feliz. Então, é mais, assim, pequenos momentos de felicidade. Em relação à sua vida, com tantas idas e vindas, na parte profissional, você quase já foi uma médica, você quase já foi uma biomédica, você quase já foi uma operadora do direito, mas se transformou numa agente transformadora de vidas através da odontologia. Porque, como você mesma disse durante o nosso bate-papo, você não é apenas uma dentista, você também age ali para poder mudar a vida de uma pessoa através do seu trabalho. E imagino que você já foi recompensada não só financeiramente, mas com vários agradecimentos de pessoas que passaram por você e tiveram as suas vidas totalmente mudadas por conta do seu trabalho. Como é isso para você? Nossa, é o que eu sou, assim. É o que eu sei fazer, é o que eu sou. E a horta em si, ela é muito interessante, porque eu brinco que ela é um casamento, né? A gente casa com várias pessoas de vários tipos, porque principalmente crianças, a gente acompanha de muito cedo. Então, a gente vê ali crescendo, vê aquela fase de adolescente, pega a rebeldia deles, pega a fase de primeiro namoradinho. Então, a gente vai acompanhando muito. Sim. Tem pacientes que engravida, ganha filho, a gente vai acompanhando o filho crescendo. Nossa, que massa. É muito assim, é muita história. Tem paciente meu que, época de pandemia, né, perdeu a esposa. Então, eu vi assim... eu acompanho a melhora que ele está tendo aos poucos, que eu vi que abalou muito a vida dele, né? Sim. E aos poucos ele se reconstruindo. Então, como a gente fica muito tempo ali, todo mês conversando, são muitas experiências, muitas histórias. Tem hora que a gente fala assim, tô reclamando de quê, né? Porque é cada coisa que a gente escuta, mas... Como é que foi ser dentista em plena pandemia? Nossa, foi bem difícil, porque... Primeiro que a gente ficou um tempo parado, né? Que foi obrigatório no início, e eu nunca tinha parado. Na verdade, só parei na pandemia, 15 dias. Porque eu sempre acostumei, né, a trabalhar bastante. E o medo, né, o receio, tanto dos pacientes como da gente, mas ao mesmo tempo eles não podiam ficar sem acompanhamento, né? Principalmente a ortodontia, que é mensal. Aí a gente ficava foi levando do jeito que dava, né? Mas foi uma fase bem difícil. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Uhum. Odontologia. Odontologia. Ixi. Uma palavra, é fácil. Uma só? Essencial. Ortodontia. Ortodontia. Mudança. Vida. Impermanência. Deus. Tudo. Amor. Amor necessário. Família. Base. Vaniele Vidal. Vixe, é mais difícil. Do bem. Governador Valadares. Tem meu coração. Ipatinga. Deixa eu ver. Minha raiz. Agora é o jogo do superestimado e do subestimado. O superestimado, eu costumo brincar que a gente não fala muito durante os nossos dias aqui na Terra. A gente troca essa palavra por uma frase. Não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso? Para determinar uma comida, uma bebida, um show, um jogador de futebol, uma cidade. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você dá muito valor, mas você vê que as pessoas que estão à sua volta, elas não fazem questão de nada do que você está fazendo, pro lugar que você vai, para aquilo que você comeu, para aquilo que você bebeu. Entendeu? Uhum. Me fala uma comida que para você definitivamente não é isso tudo. É muito superestimada. Você não come de jeito nenhum, você vê que muita gente come e ama. Você não entende como é que o pessoal pode gostar disso. Polvo. Já comeu e não gostou?
não tem nem coragem. Vai ver que muita gente come, né? Me fala uma bebida superestimada. Pode ser alcoólica ou não. Você não bebe de jeito nenhum, você vê que muita gente bebe. Uísque. Nossa, eu já perdi as contas. Quantas pessoas já me falaram uísque? Nossa. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Anitta. Algo superestimado na odontologia, que as pessoas dão muito valor atualmente, e com a sua experiência que você tem, você vê que não é o mais importante. Harmonização. Uma comida subestimada. Que você gosta muito, só que você vê que muita gente não dá a mínima pena. Você fala, como é que não pode gostar disso? Frango com quiabo. Segunda pessoa seguida que fala. Terceira que fala frango com quiabo. Meu Deus do céu. Então eu tô achando que não é tão subestimado assim. Ainda mais pra nós mineiros, né? Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Só você escuta no seu celular. Você fala pra alguma amiga que você escuta, sua amiga fala, nossa, Deus me livre, como é que você gosta disso? Mas você não deixa de escutar. Nossa. Todo mundo tem, não vem falar que não tem, não. Uma assim que ninguém escuta. Não, na verdade que eu vejo, assim, ele não é subestimado, sertanejo, mas tem muita gente que não gosta, que odeia, né? Verdade, verdade. Me fala algo subestimado da odontologia. As pessoas não dão valor como deveriam dar. Pode explicar, né? Fica à vontade. Eu acho que as pessoas não dão valor, não têm noção do que a ortodontia é. Porque eu escuto muito isso, né? E assim, dá pra sentir. Porque eu acho que é a área menos valorizada. Defina a sua vida com uma palavra. Palavra. Inconstância. Defina a sua história de vida. Com uma frase, com uma palavra, se quiser explicar. História de vida. Batalha, eu sempre fui muito atrás, sempre trabalhei muito. Muito mesmo. Que legal, eu tenho certeza que está colhendo os frutos de todas essas batalhas. Defina essa conversa com uma palavra. Uma barreira vencida, assim, pela dificuldade de câmeras, né? De Nem falar, teve, e pronto. Mas foi. A gente tem que passar alguns obstáculos, né? Superar uns medos. Superou o medo hoje, então. Fico muito feliz de poder ouvir isso. Muito obrigado, doutora Vanielle. Foi uma honra ter aqui você e não só ter a sua presença, mas principalmente eternizar a sua história de vida como mulher, como filha, como irmã. Como essa grande profissional que Governador Valadares e Ipatinga tem o prazer de ter. Muito obrigado, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Poder passar um pouquinho, né? Tem muita coisa para passar ainda, mas poder passar um pouquinho de informação, para me conhecerem um pouquinho também. Agradeço a oportunidade. Tamo junto, doutora Vanielle Vidal. O ResenhaCast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.